Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por você estar conosco hoje. E nós estamos no meio de um estudo da Bíblia sobre o livro de Efésios. Eu vou ensinar o capítulo 2 de Efésios hoje para vocês. E sabe, eu amo todo o livro de Efésios porque ele nos apresenta 3 capítulos nos dizendo quem nós somos em Cristo, o quanto Ele ama a nós, nosso relacionamento com Ele é abordado. E então fala que agora nós devemos nos comportar como se nós fôssemos cristãos. Sabe, eu pessoalmente acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje no mundo em que nós vivemos, sabe? São tantos cristãos que não deixam a sua luz brilhar. Agora, há muitos que deixam, mas se comparado ao número de pessoas que afirmam ser cristãs, se todos os que se dizem que são agissem como cristãos, se comportassem como cristãos, especialmente do ponto de vista de andar em amor e manter um comportamento moral decente, eu acho que o resto do mundo ficaria tão impressionado que eles também gostariam de conhecer a Cristo. E novamente eu digo, eu acredito que a forma como nos comportamos é muito importante, não só quando você está na frente das pessoas, mas em casa entre 4 paredes. Você não pode ser de um jeito quando você pensa que ninguém está olhando e de outro jeito quando acha que as pessoas estão olhando. E então, mais uma vez, você não pode mudar seu comportamento até você saber quem é em Cristo. Uma vez que você se apaixona por Jesus e sabe o que Ele fez por você, então você vai querer, com todo o seu coração, fazer o que Ele quer que você faça. Jesus disse, se vocês me amarem e me obedecerão. Ele jamais disse, se você me obedecer, eu amarei você. Isso é o que os 3 primeiros capítulos em Efésios falam. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você incondicionalmente, Ele aprova você, Ele escolheu você, Ele selecionou você, Ele adotou você, Ele fez todas as coisas para nos levar a um relacionamento com Ele. E agora Ele está dizendo, apenas responda ao que eu fiz no seu coração. E o capítulo 2 continua a seguir a mesma linha, e eu amo a forma como ele apresenta isso. Você pode dizer que o capítulo 2 de Efésios revela o passado do cristão, o seu presente e o seu futuro. Ele fala de quem nós éramos antes de aceitar a Cristo, quem nós somos agora em Cristo e no que nós deveremos nos tornar enquanto nós continuamos a crescer espiritualmente nele. Eu amo isso. Quem eu era, quem eu sou e a esperança do que eu ainda vou ser. A Bíblia diz que ele fala sobre quem éramos quando estávamos seguindo os caminhos do mundo e sob o controle de Satanás. Diz que nós obedecemos às paixões da carne, os impulsos da mente, seguindo nossos próprios pensamentos. Alguns de vocês se lembram do tempo em que faziam o que pensavam, o que sentiam vontade, nem sabiam que isso era um problema realmente? Bem, 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos ensina que nós temos um inimigo, Satanás, o diabo, ou qualquer nome que você prefira chamar a ele. Talvez você nunca tenha pensado nisso, nesses termos, mas certamente se você estiver nos vendo agora, você reconhece que há uma força do mal trabalhando no mundo hoje. Bem, isso não vem de Deus, isso vem do seu inimigo, o qual é Satanás. Em João 10:10 diz que este inimigo Satanás, o ladrão, vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida. Bem, em 2 Coríntios capítulo 10 nos diz que há uma batalha acontecendo, uma batalha espiritual, e tenho certeza de que a maioria de vocês pode sentir, e então, sabe, a mente é o campo de batalha, onde a batalha é travada. Então, Satanás vem contra nossos pensamentos, ele tenta colocar pensamentos doentios em nossas mentes, e assim nós caminhamos de acordo com esses pensamentos. Pensamentos se transformam em sentimentos e caminhamos de acordo com eles, e enquanto fizermos isso, não poderemos ter nada além de destruição em nossas vidas. Mas até conhecer a Cristo, você não terá nada melhor.
Você pensa que deveria ter o que pensa que deveria e fazer o que sente vontade de fazer? Você trata as pessoas do jeito que sente vontade e diz às pessoas o que sente vontade de dizer? E assim por diante. E assim, então, nós percebemos que nossas vidas estão cheias de todo tipo de infelicidade. Então, eu tenho uma pergunta. Quantos de vocês podem lembrar o quanto estavam infelizes antes de vocês receberem a Cristo? Alguém aqui se lembra disso? Sabe, na verdade é bom às vezes pensar nisso, porque isso nos faz ter mais apreciação pelo que nós temos agora. Eu era infeliz, sem paz, apenas vivendo um dia após o outro, sem um propósito, criticando todo mundo e todas as coisas. Eu era cheia de amargura e ressentimentos por causa das dificuldades em meu passado. Na verdade, eu recebi a Cristo quando eu tinha 9 anos de idade. Eu ia à igreja regularmente, eu até fazia meu pequeno dever, praticando algumas boas ações, lendo o capítulo da Bíblia todos os dias, sem entender coisa alguma, sabe? Porque eu não era iluminada pelo Espírito Santo, e fazia uma pequena oração lamentável, a mesma oração, todas as noites. Oh, meu Deus, perdoe-me. Oh, meu Deus, perdoe-me. E eu estava sempre falando sobre todo o meu passado miserável, e finalmente Deus colocou no meu coração: eu perdoei você na primeira vez que pediu, agora você precisa se perdoar? Então, muitas vezes nós passamos o tempo pedindo aquilo que Deus já nos deu. Eu não sabia quem eu era em Cristo e eu não podia apreciar quem eu era em Cristo. O verso 1 diz: e vocês foram vivificados quando vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados, nos quais outrora vocês costumavam viver, e vocês estavam seguindo a presente ordem deste mundo. Vocês estavam sob a influência da tendência da presente época, seguindo o príncipe do poder do ar, que é Satanás. Vocês estavam desobedecendo e sendo controlados por espíritos demoníacos. Vocês estavam. É muito interessante se você pegar uma caneta ou um marcador mais tarde e passar, eu estou usando a Bíblia amplificada, você passar por isso e marcar os lugares onde diz vocês estavam. E em seguida marcar os lugares onde diz você é. E depois encontrar e marcar os lugares onde diz você será. Quero dizer, você ficará bem animado. Porque aqui está o que você precisa perceber. Você não é o que costumava ser. Eu disse, você não é o que costumava ser. Se você receber a Cristo, nesta manhã, será uma nova criatura em Cristo. Você terá um brilhante futuro. E você poderá ficar cheio de esperança. Cheio de esperança. E em seguida continua, o versículo 3. Fica ainda pior, é aí que fala sobre obedecer aos impulsos de sua mente e aos impulsos de sua carne e aos pensamentos de sua mente. Seus desejos eram ditados por fantasias sombrias e nós éramos, então, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas aqui nós vemos no versículo 4 as duas primeiras palavras, mas Deus. Mas Deus. Cara, estávamos numa bagunça terrível, mas Deus veio e interrompeu a nossa bagunça. Isso não é incrível? Essas duas palavras são tão poderosas. Mas Deus, Ele é benevolente, interrompeu livremente a nossa infelicidade e disse: eu escolho você, eu adoto você para ser meu próprio filho, eu adoto você, eu amo você, eu me importo com você, eu perdoo você e te darei um grande futuro. Eu não entendo por que todos não querem isso. Eu fico perplexa com as pessoas que não querem nada com Deus. Eu não consigo entender o que está acontecendo no mundo hoje, essa movimentação para se livrar de Deus. Veja, como nós achamos que vamos acabar se nós nos livrarmos de Deus e Ele não vai se afastar a propósito, mas você não vai se beneficiar de um relacionamento com Deus, Ele não vai forçar você de jeito nenhum. Porque alguém não quereria um relacionamento com Deus, tudo sobre Ele é tão bom, minha gente. Há somente um motivo. As pessoas pensam, se eu tiver um relacionamento com Deus, se eu acreditar em Deus, então não poderei fazer o que eu quero. Então eu vou ter que fazer o que Deus quer que eu faça. Bem, posso te contar o segredo? Fazer o que você quer não vai acabar realmente bem. Eu não sei se você tem 15, 20 ou 30, mas sabe, quando você tem 40 anos, espero que você saiba um pouco disso, mas talvez não. Talvez você tenha 50, 60, 70, meu pai tinha 83. Bem, quer saber, ele recebeu a Cristo e ele foi para o céu no final de sua vida. Ele teve cerca de 3 anos antes dele morrer.
Mas ele nunca teve vida, ele nunca teve uma ótima vida. Deus não vai tentar tirar algo de você, a menos que seja algo que esteja machucando você e destruindo a sua vida, sabe? Em Atos 7:9, a Bíblia diz que os irmãos de José odiavam a ele, mas Deus estava com ele. Então, sabe, não importa quem não gosta de você, você foi aceito por Deus. Realmente não importa quem rejeita você. A Bíblia diz, se alguém rejeitar você, na verdade, está rejeitando a mim. Não importa quem não ama você, porque Deus, Ele ama você. Gênesis 50:20, os irmãos de José quiseram fazer o mal, maltratando a ele, mas Deus trabalhou para o seu bem. Todos aqui podem dizer, mas Deus. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que possamos ter e desfrutar a nossa vida. Pergunta, que situação você tem na sua vida neste momento que você precisa confiar em Deus para interferir e tirar o bem disso? Veja, eu acredito que toda vez que nós oramos é uma interrupção no plano de Satanás. Eu penso que se você fizer orações, se forem orações cheias de fé, e você permanecer firme cada vez que você orar, é uma interrupção no plano do diabo. Os versículos 5 e 6 dizem, mas nos foi dada a própria vida de Cristo. Agora nós somos salvos pela sua graça. Ele nos ressuscitou com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós começamos, vocês estavam, mas então agora nele foi dada a você, você tem. Você está vivendo na realidade de quem você é em Cristo agora? Ou você ainda está vivendo no seu velho você? E não percebeu que mudou realmente. O verso 7 diz, ele fez isso para mostrar claramente que sua graça não tem limites. Deus vai a qualquer extremo para redimir os seus filhos. Agora, 2 Coríntios, quero dizer, Efésios 2, 8 e 9, escrituras maravilhosas de salvação. Ah, meu Deus e meu Pai, nós temos que ler apenas para garantir que ninguém as perca, porque talvez você assistindo não recebeu a Cristo como seu Salvador ainda. E, cara, se você entender esses 2 versos, você vai nos contactar, nos dizendo, ore comigo. Ore comigo. Ou você pode orar sozinho, você não precisa de alguém para orar com você, mas você pode receber a Cristo, pois é pela graça de Deus, seu favor imerecido, que vocês são salvos, libertos do juízo e feitos participantes da salvação de Cristo. Você diz, bem, eu não sou salvo. Quando ele diz que você é salvo, ele quer dizer que sua salvação foi providenciada, ela já está pronta no que diz respeito a Deus, e tudo o que você precisa fazer é crer que Jesus morreu por você, admitir que é um pecador, arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados e pronto, a salvação é sua. Tudo o que você precisa fazer é entrar em acordo com ele e dizer, eu quero. Quer saber? Eu tenho muitas coisas boas na minha casa, tenho algumas coisas boas aqui na minha bolsa, mas não é culpa de ninguém se eu não pegá-las e usá-las. Então Deus providenciou tudo o que precisamos, mas nós precisamos viver pela fé e recebê-las. Esta salvação não é de vocês mesmos, não é pelas suas obras, não veio através de sua própria luta, mas ela é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, você não precisa se esforçar para obtê-la, você não precisa tentar ser bom para compensar seus pecados passados. Nunca pense, bem, Deus não vai salvar-me, não sou bom, preciso de tempo para consertar-me. Deixa eu te dizer, você não pode se endireitar sem Deus. Sem a ajuda dele, nada vai mudar em sua vida. Então, Deus aceitará você como você é. Quando ele dá uma festa, é uma festa de venha como está. Isso não vem da sua própria luta, é dom de Deus, não por obras, nem pelo cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. Isso não é o resultado daquilo que alguém possa fazer. Então ninguém pode orgulhar-se ou dar glória a si mesmo, porque Deus não nos permitiu salvar a nós mesmos, porque Ele vai ter o crédito. Nós não podemos fazer isso. Eu acho que muitas pessoas o fazem. Veja você, quando cometemos erros diariamente, podemos nos afastar de Deus e pensar que teremos tempo para talvez ser bons e compensar os nossos erros, sabe? Você já se pegou fazendo isso? Sabe, Deus não se moveu, você se moveu. Ele ainda está onde ele estava. E o melhor momento para entrar na presença de Deus é quando você agiu muito, muito mal. E você precisa desesperadamente dele
para dizer: sinto muito por ter falhado, eu sei que você ainda me ama, eu preciso da sua ajuda. Versículo 10, Efésios 2, 10. Dave e eu amamos muito esse versículo das Escrituras, porque somos obra da criação de Deus. Não fique encontrando falhas na forma como você foi formado. Você é obra da criação de Deus. Eu não gosto dos meus pés, não gosto das minhas coxas. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto dos dons que eu tenho. Eu queria os dons de outra pessoa, sabe? Eu queria poder cantar, eu queria isso, eu queria aquilo. Você foi criado pelas mãos de Deus. Você não é um erro. A Bíblia diz que Ele cuidadosamente nos formou quando estávamos no ventre de nossas mães com suas próprias mãos. Pare de encontrar erros em você e procure o que é certo em você. Todos vocês têm algo a oferecer. Todos têm um dom que melhora o resto do corpo de Cristo. Pois nós somos criação de Deus, sua obra, recriada em Cristo Jesus. Nascidos de novo para que possamos praticar essas boas obras. Agora, eu disse que os 3 primeiros capítulos de Efésios são sobre quem somos em Cristo. Esse novo nascimento, o que Ele fez por nós, o quanto Ele ama a nós. Sempre que você estiver tendo um problema lutando com um comportamento, volte para o relacionamento. Deixe-me dizer outra vez. Toda vez que você estiver lutando com o comportamento, volte para o relacionamento. Deus, eu não quero fazer isso, mas eu continuo fazendo de novo e de novo. Então volte para o relacionamento e passe um pouco mais de tempo com Deus. Passe tempo extra com Deus. O que você não pode fazer é se afastar de Deus e dizer: bem, eu só sabe, certamente você não pode me amar depois do jeito que eu me comportei. Eu tenho problemas com isso há anos e anos e anos, ou o que for. Não, continue voltando e dizendo: eu não vou desistir, eu sei que você me ama, eu sei que a libertação é minha. Não se afaste dele. Nós somos nascidos de novo, recriados, para que possamos fazer. É por isso que é tão patético alguém que se declara nascido de novo e seu comportamento nunca muda. Eles não fazem nada para ajudar ninguém. Ele diz: você é recriado em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você é um novo tipo de humanidade. Você tem um novo normal. E o nosso normal é viver para abençoar outras pessoas. O nosso normal é dar e não tomar. O nosso normal é elogiar e não sair criticando e reclamando. Nós temos um novo normal para fazer as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, tomando caminhos que Ele preparou antecipadamente para que nós as praticássemos, vivendo a boa vida que Ele estabeleceu e preparou para nós vivermos. E agora, no caso de não termos entendido, no versículo 11, ele volta então a falar sobre quem você era. Você estava separado de Deus. Você estava caminhando na carne. Você era rejeitado e criticado. Nós não tínhamos conhecimento das promessas de Deus e não tínhamos nenhuma participação em suas promessas. Não tínhamos esperança. Estávamos no mundo sem Ele. Mais uma vez, Ele está estabelecendo, e espero que vocês, assistindo pela televisão, estejam entendendo. Mas muitos de vocês não foram salvos ainda. Eu estou apenas dizendo que você não precisa ficar para sempre nessa condição em que está. E se você não conhece a Deus, você é infeliz, você está no mundo sem esperança alguma. Mas você não precisa ficar desse jeito, porque quem você era não precisa ser quem você é. E a notícia ainda melhor é quem você é não precisa ser quem você será no futuro. Nós estamos mudando diariamente. Todos os dias estamos mudando. E se você está recebendo esta palavra como a verdade de Deus, então ela está mudando você. E você vai ver o resultado se você não perder de vista o seu relacionamento com Deus. Veja o que a maioria das pessoas faria. Talvez você ouça tudo isso e então você vai embora e fica irritado com alguém. Então você pensa: eu não mudei. Eu não mudei. Não, diga: graças a Deus, você está trabalhando em mim. Eu estou mudando. Eu creio. Eu tenho a minha chave. Então, versos 13 a 16, meu Deus, eu amo isso. Mas agora, em Cristo, fomos aproximados. Ele diz: você estava separado de Deus, andando na carne, rejeitado e criticado, sem esperança no mundo e sem Deus. Mas agora, em Cristo, nós fomos aproximados.
Ele é a nossa paz. Todas as linhas de divisão entre as pessoas foram quebradas. Sabe o que isso significa? Que ninguém no mundo é melhor do que você. Ninguém é pior do que você. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Ele até chegou a dizer que não há mais homens nem mulheres, nem judeus nem gregos, nem escravos nem livres. Ninguém é maior porque é o chefe, os outros não são menores porque são os empregados. Uma mulher não é menos do que um homem. Adivinha, Deus usa as mulheres. Não há mais masculino ou feminino. Os judeus sempre pensavam que eram melhores do que todos os outros. Ele diz, não há mais judeu, nem grego, vocês todos são um em Cristo. E você não ama isso? Eu não tenho que me comparar com ninguém. Ainda me encontro fazendo isso de vez em quando, mas graças a Deus eu tenho essa referência para voltar. Veja, só porque algo é seu não significa que você não possa perder de vista de vez em quando. Você já teve algo em sua casa que tem certeza que comprou e agora você precisa, mas você não consegue encontrar? Bem, é assim que às vezes somos em Cristo. É como se soubéssemos isso e pensamos durante o sermão que nós entendemos tudo e então, 6 meses depois, o diabo está nos condenando por alguma coisa e nós pensamos, bem, eu pensei. Mas de forma alguma você consegue encontrar o que realmente precisa naquele momento específico em sua vida. Então é aí que o Espírito Santo é tão tremendamente maravilhoso em nossa vida diária, porque ele lembrará que você não precisa ser condenado por isso. Receba o seu perdão e continue. Não desperdice o seu tempo se sentindo culpado e condenado. Não se compare com outras pessoas. Não fique competindo com os outros. Não seja mesquinho. Não fique com raiva. Cara, eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo. Você não é grato pelo Espírito Santo? É como nós termos a nossa mãe nos acompanhando o dia todo dizendo, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E nós não precisamos tentar fazer nada por conta própria. Deus vai nos ajudar, mas Ele é um cavalheiro. Ele quer que nós digamos, ajuda-me. Eu me entrego, preciso de você. Comece seus dias dizendo a Deus o quanto você precisa dele, todos os dias. Se você tem muita insegurança na sua vida, não tente apenas ignorá-las e encobri-las ou desejar que você não fosse assim. Vá para Deus e diga, eu não vou tolerar isso. Porque essa não é a minha herança. Não foi para isso que Jesus morreu. Talvez eu fosse inferior e insegura, mas agora eu não sou inferior e nem insegura, e eu vou ver os benefícios disso manifestados na minha vida enquanto eu continuo a crescer em você. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está apenas tolerando as coisas? Bem, eu simplesmente... Eu tenho um problema com a insegurança, sabe? Não faça isso. E nem faça isso com outras pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Usar isso como desculpa para não fazer nada com a sua vida é um desperdício. Não diga, sabe, eu sou tão insegura. Diga, eu estou aprendendo quem eu sou em Cristo todos os dias. Minha confiança está nele. Maior é ele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu posso, através do poder de Cristo e através da sua graça e misericórdia, fazer grandes coisas com a minha vida. Nós precisamos acreditar nessas coisas. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem alguma ideia do quão ou quanto Deus fez por você em Cristo? E Ele quer vir a você e não apenas ser essa vaga realidade na sua vida, bem longe no céu, em algum lugar. Não, Jesus disse, eu vou embora e eu vou enviar a vocês outro consolador. Eu vou enviar a vocês alguém para representar-me e ministrar em meu nome. E então ele virá e não estará com vocês, mas em vocês. Você tem o seu Pai em você. Você tem paz em você. Você tem poder em você. Você tem esperança em você. E agora não faço o que as pessoas fazem, eu não sinto. Eu não penso. Bem, alguém me disse que não sou bom. Esse alguém não sabe o que estava falando. Deus sabe o que está falando. Meu pai disse para mim a vida inteira que eu nunca seria nada. Bem, haha. Mas Deus, eu ouvi esta mensagem. Amém? Quem você era não é quem você é. E quem você é não é quem você vai ser. Você está crescendo espiritualmente? Essa é a pergunta com a qual eu quero terminar hoje. Você está crescendo espiritualmente? Você está frequentando uma igreja onde sente que você está crescendo espiritualmente ou apenas vai todas as semanas para investir o seu tempo, pensando que apenas frequentando uma igreja
Você está marcando seu calendário no céu. Você precisa crescer. Não fique zangado quando o professor ou um pregador disser algo em sua mensagem que deixa você um pouco desconfortável, sabe? Nós precisamos disso. Nós precisamos ser empurrados para avançar de onde estamos para onde Deus quer que nós estejamos. A maturidade espiritual é muito importante. Crescer em Deus é muito importante. Este capítulo acaba falando que somos o edifício de Deus e estamos sendo construídos juntos, num edifício em que Ele pode vir e viver. Bem sabe, o trabalho natural de Jesus aqui na terra foi de carpinteiro. E Ele ainda está construindo a nós, de glória em glória em glória. Agora, espiritualmente, você está pronto. Espiritualmente, você está completo em Cristo. Espiritualmente, você tem todas as coisas que você precisa. Mas você ainda precisa deixar o Espírito Santo ajudá-lo a tirar isso de dentro de você para o exterior, onde o mundo possa ver todas estas coisas maravilhosas que Deus fez em sua vida. Amém? Obrigada por estar conosco hoje. Espero que tenha gostado do ensino.